Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Daniel Boari e nessa videoaula nós vamos comentar sobre princípios de medição utilizando sensores. Mais especificamente, nós vamos comentar sobre sensores resistivos, capacitivos e indutivos. Há boas videoaulas disponíveis que podem ser consultadas como material de apoio suplementar. Inicialmente, vamos classificar sensores. Didaticamente, eles podem ser classificados em de contato mecânico, em que há uma força entre o sensor e o objeto, e essa força é necessária para efetuar a detecção do objeto. Eles precisam ter corpos reforçados para suportar forças que vão acontecer repetidamente ao longo do tempo. Há inúmeros exemplos que podem ser dados de sensores de contato mecânico, né? Por exemplo, aqueles utilizados em aplicações de segurança, atuação por pressão, abertura e fechamento de contatos. Pense em alguns exemplos práticos que podem ser utilizados sensores de contato mecânico. Ou eles podem ser classificados em sensores de proximidade, em que não é necessária uma interação física entre o sensor e o objeto. O objeto é detectado pela proximidade ao sensor. Podem ter diversos tipos de princípios de funcionamento: indutivo, capacitivo, ultrassônico. Vamos ver alguns. Sensores resistivos são dispositivos cuja resistência elétrica do sensor ou a resistividade do material usado na construção do sensor varia com a grandeza a ser medida. Lembrando que resistividade é uma propriedade do material. Ela pode ser dada pela razão entre o campo elétrico e a densidade de corrente. E também é uma função da temperatura a qual o material está inserido. Já a resistência elétrica é uma propriedade do elemento, não de um material. Um desses sensores resistivos nós podemos chamar eles de potenciômetros, que é um elemento resistivo cuja resistência elétrica varia com a posição do sensor. A tensão de saída no potenciômetro ela vai ser proporcional ao cursor do potenciômetro. Extensômetros são dispositivos resistivos cuja resistência varia com a sua deformação. O princípio de funcionamento dos tensômetros pode ser descrito matematicamente por esta equação. Vamos analisá-la. É uma relação entre resistência, o comprimento e a área do sensor. O fator gauge, ou fator do extensômetro, K, ele é dado por uma razão entre a resistência relativa e a deformação relativa. A resistência relativa é uma razão entre a diferença de resistência sobre uma resistência inicial, e a deformação relativa é uma razão entre a variação do comprimento sobre o meu comprimento inicial. O extensômetro ele pode ser utilizado, ele é normalmente utilizado em conjunto com a ponte de Wheatstone. Nós já vimos na ponte de Wheatstone que nós podemos determinar a tensão de saída por uma relação entre resistências. Se a resistência do meu strain gauge varia por uma deformação no seu comprimento ou na sua área, essa ponte ela não vai estar mais em equilíbrio e, portanto, haverá uma variação na minha tensão de saída, que ela vai ser proporcional à razão entre as resistências. Nessa configuração, nós podemos medir
variações na deformação neste sentido, nesta direção. Em uma configuração desta forma, nós temos que deformações tanto nesta direção ou quanto nesta direção ocasionam mudanças na resistência e, portanto, vão ocasionar mudanças na tensão de saída da ponte. Por sua vez, sensores capacitivos são projetados de maneira que a sua capacitância varie com a grandeza a ser medida. Lembrando que capacitância elétrica é uma propriedade de determinado dispositivo ou de uma configuração de materiais em armazenar carga elétrica a um dado nível de potencial elétrico. Então, sensores capacitivos são baseados na medida de variação desta capacitância. Aqui nós temos, por exemplo, a capacitância em relação às propriedades geométricas do material ou do sensor. Então, se nós formos considerar placas paralelas, a capacitância é proporcional à área e à distância entre estas placas. E assim, em diversas configurações da geometria do material. Lembrando que ε0 é a permissividade do vácuo. A constante dielétrica muda quando o material dielétrico absorve umidade. Pode ser utilizado como um sensor químico ou um sensor de umidade. Quando uma força ou pressão é aplicada e altera a densidade do material dielétrico. Sensor de força, sensor de pressão, por exemplo. Ou quando o meio dielétrico reage com o material-alvo. Sensor de movimento. O sensor capacitivo pode ser de uma única placa, 2 ou 3 placas ou de múltiplas placas. Se for de uma única placa, o alvo tem que ser de material condutivo, ele funciona como um segundo eletrodo. E a minha placa de detecção funciona como o eletrodo. Já sensores capacitivos de múltiplas placas, eles são bastante utilizados para medir aceleração, vibração, deslocamento e têm melhorias significativas em relação aos anteriores. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, nós vemos algumas configurações de sensores capacitivos. Nós já sabemos que a capacitância tem uma relação com a distância entre as placas, a área entre as placas e a variação da constante dielétrica. Variações destes três componentes variam a capacitância e, portanto, vão variar a tensão elétrica sobre o capacitor. Vamos pensar alguns exemplos. Alguns teclados utilizam capacitores na base das teclas. Quando a tecla é pressionada, há uma alteração da distância entre as placas e, portanto, altera a capacitância, altera a tensão e é possível detectar que esta tecla foi pressionada. Sensores capacitivos são muito utilizados para detectar movimento. Vamos analisar esse princípio de funcionamento. Aqui nós temos um capacitor de uma única placa que com o seu devido campo elétrico. A partir do momento que eu tenho um alvo, um objeto metálico, esse objeto vai deformar o meu campo elétrico. Deformações deste campo elétrico são medidos e é possível detectar
o objeto, a presença do objeto. Uma pergunta que surge é qual que é a distância que deve ter entre o sensor e o objeto. Nós vamos ver algumas propriedades de sensores capacitivos utilizados na detecção de movimento. A distância nominal de sensoriamento, SN, é utilizado a partir de critérios padronizados em condições controladas, que indica a distância entre o objeto e o sensor. Mas a distância efetiva de sensoriamento é a real distância de detecção alcançado por um sensor instalado. Há uma relação entre a constante dielétrica e a porcentagem da distância de sensoriamento a qual o sensor tem que ser posicionado para haver uma real detecção do objeto. Vamos ver um exemplo. Um sensor capacitivo tem uma distância nominal de sensoriamento de 9 mm. E o material-alvo é o mármore. Qual a distância efetiva de sensoriamento? Por essa tabela, nós obtemos que o mármore tem uma constante dielétrica de 8. Já no gráfico, nós podemos observar que, para uma constante dielétrica igual a 8, nós temos aproximadamente 50% da distância nominal efetiva para ser a distância real de detecção. Como SN igual a 9 mm, 50% é igual a 4,5 mm. Então, a distância efetiva de sensoriamento é de 4,5 mm. Como os sensores capacitivos podem ser utilizados, por exemplo, como acelerômetros? Vamos pensar nessas duas configurações. Nós temos aqui um capacitor que é fixo, não muda, né? E basicamente nós temos uma parte que vai se alterar a partir das variações do acelerômetro. Conforme eu tenho deslocamentos, variações de deslocamento, variações de velocidade deste meu dispositivo, eu vou mudar a distância D1 e D2, portanto, eu vou mudar C1 e C2, detecção de aceleração a partir de capacitores. Sensores capacitivos também podem ser utilizados para medição de força. Vamos pensar nesta configuração de sensor. Quando eu aplico uma força normal, há uma deformação dos dois capacitores. Portanto, é possível detectar que a força normal foi aplicada, pois a variação dos dois capacitores ocorrerá. Quando uma força cisalhante acontece, há deformações diferentes dos dois capacitores. Portanto, variações dessas deformações indicam forças cisalhantes. As vantagens de sensores capacitivos é que eles detectam metais e não metais, líquidos e sólidos. Podem detectar através de certos materiais com densidade menor que o objeto a ser detectado. E como desvantagem, é principalmente a pequena distância sonora entre o sensor e o objeto. Sensores indutivos. Lembrando que indutância elétrica é uma propriedade de determinada configuração condutora, por exemplo, uma bombina, produzir campo magnético quando percorrida por uma corrente. Semelhante a sensores capacitivos, o sensor indutivo
É composto por um núcleo de ferrite, envolto por uma bombina, um circuito oscilador e, por fim, um circuito disparador em conjunto com o amplificador. Este sensor ele emite um campo elétrico que ele vai ser deformado pela presença e movimentação do objeto. Os sensores indutivos eles podem ser utilizados, por exemplo, para a detecção de funções de abertura, fechamento, de um atuador semi-rotativo e fim de cursos. Espero que tenham aproveitado. Bom estudo a todos!